Muito bem, 13 horas 4 minutos, meus amigos, programa Falando Alto. Olha, nós estamos com o doutor Daniel Ross, está aqui com a gente. Doutor Daniel, está tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lelis. Boa tarde a todos. Prazer estar contigo, meu velho. Muito bem, aí a sua área, a sua especialidade na área cirúrgica é a bariátrica. Isso, cirurgião aparelho digestivo, né, Lelis? E a gente atua aí bastante. A bariátrica é uma área de atuação, né? Onde a gente se especializa e busca o melhor para o paciente. Né? O melhor para o paciente, muito bem. Qual é a importância da cirurgia bariátrica hoje no tratamento das pessoas obesas? Então, Lelis, a grande dificuldade é o paciente obeso ele entender que a obesidade ela deve ser encarada como uma doença. Essa é a grande dificuldade. Né? Então, uma doença multifatorial, ou seja, várias causas que envolvem o paciente obeso. Muitas vezes não é só o excesso alimentar e a falta de atividade física. Nós sabemos que a genética está envolvida, né? A parte ali psicológica, então pacientes às vezes descontam na comida, assim que nós dizemos, né? Aquele paciente que come muito a mais do que deveria. Mas também tem aquele paciente que come igual a mim e a você, infelizmente ele continua obeso. Então, a parte genética conta muito. E a cirurgia bariátrica é um dos armamentários de uma equipe multidisciplinar. Né? A gente não trata só com cirurgia. A cirurgia é um dos pilares. E dentro desse armamentário, eu diria que é a arma mais potente na perda de peso. Então, a gente consegue fazer com que esse paciente aí volte ao peso ideal, né? Logicamente, juntamente com todo um tratamento multidisciplinar. Endocrinologista, nutricionista, psicólogo, né? Toda essa equipe tem que estar unida, porque são vários fatores para serem trabalhados em conjunto para o sucesso final do procedimento. Muito bem, 13 horas e 6 minutos, estamos falando com o doutor Daniel sobre a cirurgia bariátrica. E se você você for obeso ou tem uma pessoa na sua família obesa, liga para a gente, aproveite a oportunidade, tire suas dúvidas, tá bom? Doutor Daniel, quem pode ser elegível à cirurgia e quais as indicações? Então, Lelis, hoje, atualmente, essas indicações já estão sendo reestudadas, isso é feito anualmente, né? Mas, atualmente, o paciente que tem um índice de massa corpórea, chamado IMC, acima de 35, né? A gente calcula isso, peso sobre a altura ao quadrado. Então, o peso em quilos, a altura em metros. E aí, a partir desse cálculo, acima de 35, esse paciente já tentou pelo menos 2 anos perder peso com outras medidas e não consegue, e ele tem o que a gente chama de comorbidades associadas à obesidade, pelo menos 2. Né? Eu diria para vocês inúmeras aqui, mas citando, por exemplo, esteatose hepática, hipertensão, diabetes como uma das principais, né? Dislipidemia, que é o colesterol muito alterado. A diabetes faz as pessoas perderem peso, ficar magrinha, mas também faz as pessoas ficarem obesas? Na verdade, o que acontece? O diabetes mal controlado é esse paciente que você vê aí, né? Um paciente que ele fica realmente mais magro, principalmente o diabetes tipo 1. Quando nós falamos em diabetes tipo 2, essa é diabetes associada à gordura abdominal, à circunferência abdominal e uma resistência insulínica. Então, o paciente obeso, na verdade, ele tende a desenvolver o diabetes. E a cirurgia bariátrica, juntamente com toda, né, a equipe multidisciplinar, vem para o controle dessa doença. Muitas vezes a gente consegue regredir e tirar o paciente até do medicamento. Né? Então, como eu venho lhe dizendo, é uma das grandes comorbidades a diabetes. E o outro paciente que tem uma grande indicação, e esse aí não precisa nem de comorbidades, é o paciente que tem IMC acima de 40. Né? Então, você pode calcular isso muito facilmente em casa, qualquer site, só colocar ali cálculo do IMC, você já tem uma ideia da sua índice de massa corpórea e se você já está se encaixando ali. Logicamente que não é só esse fator, né? Temos que ver todas as comorbidades e o status desse paciente, se esse paciente suporta o procedimento, né? Para a gente chegar, enfim, à indicação final. Muito bem. Como é feito, doutor Daniel, o procedimento cirúrgico e quais as principais técnicas? Perfeito, Lelis. É uma grande dúvida, né? As pessoas ainda têm uma imagem um pouco negativa, né, da cirurgia bariátrica dos anos atrás, onde nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Né? Hoje nós fazemos a cirurgia eminentemente pela técnica chamada de minimamente invasiva. Isso pode ser feito pela videolaparoscopia, que são aqueles furinhos no abdômen. Já? Né?
Com certeza. E hoje, eu digo a você, Larissa, já estamos chegando na cirurgia robótica, né? A gente já faz a bariátrica por robótica. Então, é um avanço muito grande. São Verdade. pequenas decisões. São basicamente, resumidamente, duas técnicas, tá? Hoje, as técnicas que a gente realiza aqui no país, né? Que é o bypass, que é aquele que você, além de diminuir o estômago, você faz uma derivação, ou seja, a gente corta o intestino delgado e faz uma derivação que chama de forma de Y, né? Chamada de bypass. É como se o alimento ele passasse por uma parte do intestino delgado sem ser digerido. Essa é uma cirurgia. A segunda, e é a cirurgia hoje mais realizada no mundo, se chama sleeve, que é uma gastrectomia vertical. São grampeadores especiais, nós conseguimos ali moldar o estômago. Esse estômago de um paciente obeso pode chegar ali a 2.000 ml de capacidade. A gente vai tornar isso num tubo moldado em sonda de mais ou menos ali uns 150 ml, 200 ml. Tá? Só esse fato em si já ajuda bastante no controle do apetite, né? Porque a gente tira o principal hormônio da fome, que é a grelina, e nós também limitamos esse estômago, né? Então, essa é a cirurgia hoje mais realizada, é a cirurgia, digamos assim, com menor morbidade, uma cirurgia que tem crescendo realmente bastante. O paciente diabético, já que você citou, nós geralmente optamos num diabetes muito grave, nós optamos pelo bypass, né? Então, assim, a indicação de cada um é bem peculiar. Por isso é importante o paciente estar agendando para a gente poder analisar ele como um todo, né? Não adianta dar essas 1000 regras aqui ao vivo. Então a técnica realmente inovou muito, né, na cirurgia bariátrica. Sem dúvida, é o que eu te falei, nós temos hoje materiais cirúrgicos mais avançados, né? Laparoscopia, pinças de energia, então grampeadores especiais que eles realmente grampeiam e cortam ao mesmo tempo ali dentro do abdômen, dando segurança para a gente em relação a sangramento, complicações, fístulas, que são as complicações que nós queremos evitar, e com todo esse armamentário novo, né, a gente consegue fazer uma cirurgia muito segura, graças a Deus. Você tem noção, a mortalidade hoje da cirurgia bariátrica no Brasil, no mundo, é menos de 0,2%. Muito bem. Vamos ouvir, meu caro Hélio Alves, com o povo. Doutor Daniel, por que algumas pessoas após a cirurgia bariátrica voltam ao peso normal, e o que fazer para que isso não aconteça? Pô, excelente pergunta, tá? O que acontece? Eu diria que a bariátrica é a grande chance do paciente obeso a regredir essa doença grave, que leva com ela inúmeras outras doenças. Qual é o problema? Eminentemente o paciente tem que ter um controle pré-operatório e um controle pós-operatório. Isso em uma equipe, como eu disse a vocês, multidisciplinar. Endocrinologista, nutricionista, educador físico, psicólogo. E o grande fator é que muitos pacientes, eles simplesmente depois de operar, deixam de ter esse controle, deixam de ter esse acompanhamento multidisciplinar, não só com nós cirurgiões, como também com toda a equipe, né? E isso leva, infelizmente, àquele descuido que vocês já imaginam, e o paciente volta a ter o que chama de reganho de peso. É muito complexo, né? A obesidade é uma doença complexa, por isso, se algum de vocês um dia optar por operar, não esqueça dessas palavras, tem que manter o acompanhamento multidisciplinar. A pessoa que é obesa, ela é muito criticada porque as pessoas que não sabem do contexto dela acabam praticando a gordofobia. Ah, fulano é assim porque come muito. Então, doutor, o que falar para as pessoas que praticam a gordofobia, acusando, julgando as pessoas obesas? Perfeito. É muito complexo, mais uma vez. O paciente obeso ele tem um mix de sentimentos, tá? É bem difícil, assim, ele tem esse preconceito, ele chega na academia, às vezes vira motivo de piada, né? Tem uma dificuldade de colocar uma roupa, dificuldade de fazer um exercício, dificuldade muitas vezes de se relacionar. Isso já é difícil para ele, né? Eu diria que esse tipo de gente deveria pensar 2 vezes, porque não é culpa do paciente obeso. É o que eu estou dizendo a vocês, são inúmeros fatores, e a parte genética é muito alta. Não é só uma balança entre excesso de calorias, que o mundo moderno nos proporciona, né? Hoje tem carro para tudo, WhatsApp, enfim. O excesso de calorias menos digamos assim, as atividades físicas. Nós temos inúmeros fatores genéticos. Às vezes ele come igual a mim e a você, infelizmente ele vai estar engordando. Por isso você tem que passar na avaliação multi. Não é só uma coisa. E a mente desse paciente, às vezes essa gordofobia, esse tratamento, leva esse paciente a compulsões alimentares tão graves, né? Quem assistiu aqui o filme A Baleia, é um exemplo muito grotesco do que é isso aí. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, vocês vão entender
que não dá para tratar o paciente obeso assim. Temos que, né, abraçar essa causa. Muito bem. Uma pessoa que deseja realizar o procedimento, o que ela deve fazer? E a cirurgia é feita pelo convênio? Então, hoje aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, nós temos o INCAR, né, que é um hospital que está se modernizando a cada dia, né, e tem todo o armamentário necessário para o acompanhamento do paciente obeso. Nós temos um projeto aí muito positivo, né, com equipe multidisciplinar, um projeto que está crescendo bastante. E hoje o paciente ele é acolhido na instituição, né? Todos os profissionais que trabalham diretamente com a obesidade estão prontos para atender vocês. A grande maioria dos convênios a gente vai conseguir fazer sim, um outro convênio que ainda não tem aquela, digamos, autorização para ser realizado. A ideia é que seja realizado brevemente aqui no próprio hospital, tá? E nós temos, você tem noção, Lélis, um projeto tão interessante que ele vai aparecer para vocês em breve. E contamos, por exemplo, com a Liga da Saúde, que são um projeto lá do próprio INCAR, né, onde temos enfermeiros que vão receber, passa a consulta com a gente, ou com o endócrino, ou com alguém da equipe que tem indicação cirúrgica, ou não, tá? Esse paciente é obeso, precisa perder peso, ele vai entrar na equipe multidisciplinar. Tem MC abaixo de 35, mas precisa perder peso, precisa equilibrar seu peso, ele vai passar na equipe multidisciplinar. E as meninas, elas conseguem pegar esse paciente, encaminhar ele para todos os profissionais da equipe e realizar todos os exames e consultas pré-operatórias ou não, tá? Dentro da própria instituição. Tá? Esses são a Liga da Saúde, um projeto muito interessante. E toda vez que o paciente passa conosco, ele vai passar na avaliação, nós vamos determinar se ele tem indicação cirúrgica ou não e caminhar sempre para a Liga. A Liga vai trazer toda a equipe multidisciplinar para você vai ser abraçado por nós na instituição. A cirurgia é a última opção. É o que eu disse a você, Lélis, não é a última, mas ela é mais um armamentário diante de tudo isso. Se ele tem aqueles critérios que a gente citou lá atrás, MC acima de 85 com comorbidades, né? 2 anos tentando perder peso e não consegue, esse paciente é elegível ao procedimento cirúrgico. E MC acima de 40 não precisa nem de comorbidade. Então é um paciente que hoje são os critérios, né, utilizados pelo CFM para autorizar o procedimento cirúrgico. E a nossa equipe sabe disso. Então essa equipe identifica esse paciente. Ele faz todo o pré-operatório, ele vai receber os relatórios de cada uma das especialidades, indicando o procedimento, e, por fim, nós vamos poder seguir ao procedimento cirúrgico propriamente dito, né? Agora, outros pacientes com MC abaixo de 35, por exemplo, vão ficar acompanhando com a equipe, para tentar equilibrar que fatores estão responsáveis pelo excesso de peso desse doente, e não necessariamente a cirurgia. Valeu. Estamos ouvindo o Dr. Daniel, médico do INCAR, especialista em cirurgia bariátrica, ou seja, cirurgia para reduzir o estômago. Dr. Daniel, quanto tempo depois a mulher que é submetida a esse tipo de cirurgia pode engravidar? Uma excelente pergunta também. O que a gente sabe, tá? Que a alteração ali de testosterona, estrógeno, pela gordura periférica, ela atrapalha inclusive aquele paciente obeso que quer engravidar. Então, a cirurgia de obesidade e a perda de peso aumentam a chance desse paciente ir encarar uma gestação. Habitualmente, nós pedimos um período de 1 ano. Certo? Porque é o período que a gente começa a fazer as reposições de vitamina, tá? O paciente já começa a comer normal, né? Ele começa a comer sólido muito bem, né? Ele vai estar com uma dieta equilibrada, vai estar com a equipe multidisciplinar acompanhando ela, e habitualmente ela já vai ter saído daquela fase de risco ali, abaixo do MC de 30, né? Ele já começa a ficar num peso ideal, até para o próprio procedimento cirúrgico de cesariana, se for o caso, né? Então a gente espera mais ou menos aí em torno de 1 ano. Muito bem, são 13 horas e 17 minutos. Estamos falando com o Dr. Daniel Rons, médico, cirurgião bariátrico, ao vivo aqui no nosso programa. Tire suas dúvidas, participe da nossa programação de hoje. Dr. Daniel, como cirurgião bariátrico, que recomendação o senhor faria para o nosso público ouvinte? Então, Larissa, eu acredito assim, uma coisa muito importante primeiro de tudo, se você está obeso, né, a gente sempre conhece, a obesidade ela eu diria que é uma pandemia, né? Todos nós conhecemos aqui. Você conhece alguém obeso, né, na família, amigos, etc. O que acontece? Toma cuidado com informações que você ouve por aí. Hoje a internet faz o que quer, né? Então ela dá informações completamente truncadas, né, sobre o procedimento cirúrgico.
Então, existe um medo muito grande do paciente. Então, minha sugestão para você é a seguinte: conversa com alguém profissional. Vai lá no consultório, vai ao consultório da gente, vai com a nossa equipe multidisciplinar, tira suas dúvidas, encara esse problema de frente, porque a obesidade, infelizmente, ela tem que ser tratada como uma doença que ela é. Porque ela, imagina só, Lelis, ela leva inúmeras doenças de uma forma silenciosa junto com ela. Hipertensão, diabetes, infarto, AVC, dislipidemia, que é esse colesterol aumentado. Então, esse paciente está eternamente nesse risco, né? Você tem que quebrar esse ciclo da obesidade. E isso eu não vou fazer sozinho com cirurgia, nem a equipe disciplinar vai fazer sozinha. Um endocrinologista não vai fazer sozinho. Nós precisamos nos unir para combater esse grande mal, né? Um mal que é mundial, né? Infelizmente. Agora, doutor Daniel, a criança nasce e os cuidados dos pais, e quer ver ali a criança se alimentando bem, e essa criança vai crescendo, vai engordando, de repente já está obesa, nova. A partir de que idade ele pode submeter-se a uma cirurgia? Perfeito. A gente recomenda, a recomendação é que a partir dos 18 anos, tá, Lelis? O que acontece? Existe espaço para operar adolescente? Existe. Tá? Alguns adolescentes de 16 anos, 15 anos, são submetidos à cirurgia bariátrica, mas aí eu diria a você que isso é uma avaliação muito mais minuciosa do que habitualmente nós fazemos. A gente precisa trazer esse paciente para o consultório, entender o que está acontecendo com ele, passar na equipe multidisciplinar como um todo para indicar uma cirurgia no adolescente. Habitualmente são dos 18 até ali os 65 anos. Dá para operar acima de 65 anos? Também. Vai depender dessa avaliação muito criteriosa. Mas a média da indicação no CFM é dos 18 aos 65 anos. Né? Muito bem. Já se faz bariátrica no Brasil pelo SUS? Sim. Aqui na Bahia, especificamente, tem um grupo de um profissional querido muito bom, né, o Dr. Creilson, que opera no Hospital Municipal. Né? Infelizmente, hoje é o único local, juntamente com o Hospital das Clínicas, se não me engano, que faz algumas cirurgias, que tem esse serviço dentro do SUS na Bahia. Na Bahia. Em outros estados, logicamente, também existe essa possibilidade. Né? Aqui, em Santo Antônio, outros lugares de Salvador, pelo SUS, eu realmente não conheço. A gente só opera, infelizmente, pelo convênio ou particular. Né? O paciente, infelizmente, muitas vezes não tem um convênio ali que aceita, ele acaba, né, se dedicando e fazendo esse investimento. Eu digo que isso é um investimento e não um prejuízo, né? Isso é para a saúde. E pelo SUS deve estar a fila grande, né? Eu não ele tenho... deve ter um padrão de quantidade de pessoas por mês. Com certeza, eles têm uma limitação, né? Eu não poderia dar essa informação porque eu não faço parte do grupo, mas eu sei que ele faz um trabalho muito bem feito lá no Hospital Municipal. Esse aí eu posso garantir que é um profissional muito bom também, a equipe dele. Hélio? Nesse finalzinho, doutor, eu queria que o senhor ressaltasse mais uma vez, desmistificando esse mito, se a pessoa, após fazer cirurgia bariátrica, pode comer de tudo. Essa é uma grande pergunta. Logicamente, entendam-se, isso trata-se de um procedimento cirúrgico. Nós vamos reduzir o tamanho do estômago, nós vamos estar usando grampos especiais ali. Então, existe um período de tempo que o paciente precisa comer líquido, depois vai virar um líquido completa, depois pastosa, tá? Depois ele vai começar a fazer uma dieta branda com uma limitação de excesso de gordura, de condimento, até voltar a comer normal. Se a resposta para a sua pergunta é vai comer normal, tanto que eles ganham peso novamente. Por isso é importante manter o acompanhamento nutricional. Né? O nutricionista ele tem esse papel essencial, junto com o psicólogo, tá? Porque muitos pacientes eles começam a ter aquela que a gente chama de compulsão, né? É o famoso que salta a geladeira, é o cara que come uma barra de chocolate, um pote de sorvete. Né? Então, esse tipo de coisa tem que ser controlado, porque senão a gente perde todo o nosso trabalho e dedicação. Né? Após a cirurgia bariátrica, geralmente é necessário fazer a cirurgia estética com cirurgião plástico? Excelente pergunta também. O que acontece? É uma preocupação dos pacientes. Eles já vão, eu diria, se você lá atrás, na minha mãe, na minha avó, né, colocar o carro à frente dos bois. Né? A gente não tem como dizer 100% se você vai precisar de cirurgia estética. Nosso objetivo é tratar a obesidade. Nós estamos tratando o problema obesidade. Logicamente que muitas vezes, por exemplo, paciente com IMC de 40, quando ele perde aquele peso todo, ele ganha aquela flacidez, aquele excesso de pele.
as mulheres, né, perdem bastante mama, então acabam que, por uma forma, digamos assim, de autoestima e tudo mais, eles acabam tendo que fazer a cirurgia estética. Isso realmente acontece bastante, mas entendam vocês, nossa preocupação é tratar a doença. A parte estética é um posterior, né? Vai acontecer? Vai acontecer. Uma parcela de vocês, infelizmente, quando operar, vai precisar de estética. E se tratando da qualidade de vida, quais são os benefícios após a cirurgia bariátrica? Eu diria para você que o benefício é, com certeza, ficar curado dessa doença. É uma doença. Isso que nós temos que colocar na cabeça. Tá? É impressionante como todo mundo tem medo de operar. Sempre tem um medo da cirurgia. As pessoas não têm medo de fazer um procedimento estético qualquer, se passar pela mesma anestesia. Quantas vezes você já viu procedimento estético dar problema? Então, a gente faz um trabalho muito sério para que tudo dê certo. Entendeu? Então, o principal benefício, sabe o que é? É o cara ganhar autoestima novamente, poder viver novamente. Quando a gente vê os pacientes no pós-operatório, né, daqui a uns 2, 3 anos, você viu o cara vivendo de novo. É assim que eles fazem pra gente. Eles falam assim, pô, doutor, eu tô vivendo novamente. Né? Porque vamos dizer assim, é um ciclo tão vicioso e ruim, né? Tanto para a parte psicológica quanto para a parte física, a obesidade, que quando eles saem disso, muitos deles ganham compulsões extremamente positivas, como, por exemplo, eu tenho ex-pacientes que hoje são fisiculturistas, os caras malham muito. Então, assim, tem um corpo definido de tanta malhação, atividade física e dieta. Então, isso é possível. Sair desse ciclo é possível, mas tem que querer. Tá? Se você não se dedicar, não adianta você fazer uma cirurgia, não adianta você, entendeu, encarar isso tudo. Você tem que se cair com vontade, dizer assim, eu vou conseguir, esse é meu objetivo e pronto, você chega lá. Não tenho dúvida disso. Muito bem. Doutor Daniel, muito importante a sua participação aqui em nosso programa. Queremos deixar o senhor à vontade, se tiver mais algum esclarecimento ao nosso público ouvinte, e dizer que nós vamos estar sempre às suas ordens. Muitíssimo obrigado, Lelis, toda a equipe do Clube FM. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Tá? Desejo que a principal mensagem para vocês é encarem a obesidade como doença, tá? Busquem ajuda, não fiquem com medo que não tem sentido de existir. Né? Nossa equipe lá no Hospital Alencar, a equipe multidisciplinar, está pronta para receber vocês. Não é porque você está procurando ajuda que você vai ser obrigatoriamente operado, a gente foi bem claro aqui na entrevista, mas eu desejo que vocês, por favor, procurem ajuda. Né? Nossa equipe está lá pronta, de médicos, endocrinologistas, psicólogo, nutricionista, então uma equipe completa esperando por vocês. Tá bom? Um grande abraço e tudo de bom. Um abraço, doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação. E é daqui de Santo Antônio mesmo? Lá eu sou de Salvador, mas atuo aqui, sou professor da universidade, da UFRB, né? Coordeno internato de cirurgia lá, e aqui meu outro vínculo é com o Hospital Alencar. Então, quais são os seus dias de atendimento no Hospital? Basicamente, é segundas-feiras. Então, segundas-feiras no Hospital Alencar. O dia todo? Geralmente pela manhã. Geralmente pela manhã. Tá gostando do Santo Antônio de Jesus? Demais, eu já sou. Meu avô morou aqui, cara. Meu avô foi médico aqui, doutor José Gomes da Fonseca, há anos e anos atrás. José Gomes da Fonseca. Ele tinha até o posto de saúde em uma cidade próxima aqui com o nome dele. E o fato de eu ter vindo para cá, uma grande motivação foi ele. Mesmo após ele não estar aqui conosco, né? Então deixo minha homenagem aqui ao meu velhinho querido, que onde quer que esteja, tenho certeza está torcendo pela gente aqui, acreditando. Sempre acreditou nessa terra, né? Essa terra é uma terra muito bonita e muito acolhedora. Tenho muitos amigos aqui, Lelis. Muito obrigado. Um abraço, permaneça e que seja feliz. Amém, aqui na nossa terra, viu? Muito obrigado. 13 horas.